Vamos lá, gente, mais um episódio do Além da Foto Podcast. E no episódio de hoje tem um convidado muito especial. Quem tá comigo hoje, Rodrigo Terron. Opa! Obrigado, irmão, por ter topado esse papo. Que isso? E hoje a gente vai... Acho que hoje eu vou tirar algumas dúvidas que eu já tive e a gente nunca chegou a conversar. Pra quem não sabe, o Terron, ele é um empreendedor do ramo da tecnologia, um Forbes Under 30, investe hoje em algumas startups aí. A gente vai bater um papo hoje sobre... Não só sobre o empreendedorismo em si, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre como é o Rodrigo Terron além da foto, né? Além das fotos que ele posta desse monte de viagem que ele tem feito ultimamente. O Terron além do empreendedor, e a gente vai entender um pouquinho sobre como o marketing e o audiovisual fez parte ali da carreira dele até a gente chegar nos dias de hoje. Acho que é uma abordagem um pouco diferente, né? Com certeza, com certeza. Primeiro, tô bem animado aí pelo papo, obrigado pelo convite e vambora. Vambora. Bom, vamos lá. Não é uma apresentação bem breve aqui de você hoje pro pessoal, mas eu queria que você se apresentasse para eles, para quem tá em casa, para poder saber um pouquinho do Terron, da sua história, entender como que você chegou até onde você tá hoje. Legal. Eu, assim, em poucas palavras, né? Eu sou empreendedor há 10 anos. Como você falou, né? Eu sempre gostei da área de tecnologia, então comecei a empreender na área de tecnologia. Antes disso, eu vim de uma origem bem simples. Comecei como operador de telemarketing, então passei ali quase 8 anos entre o dia que eu comecei como operador, aí eu fui assistente de tempo real, aí eu virei analista, virei coordenador, gerente de uma área de planejamento ainda dentro do call center. E aí foi quando eu falei, pô, não é isso que eu quero fazer da minha carreira, quero empreender. E aí eu saí dessa posição e comecei a empreender ali em 2014 com um modelo de fábrica de software. Então eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, comecei a procurar empresas e até pessoas que eventualmente precisavam e tinham demandas relacionadas à tecnologia. E aí, lá em 2014, a tecnologia a gente começou fazendo site, então uma landing page, um site que hoje é muito simples de fazer. 3 cliques, né? Você tem ferramentas de inteligência artificial que simplifica muito, mas naquela época tinha uma oportunidade. Depois disso, a gente passou um período desenvolvendo e-commerce. Então, hoje também é muito fácil você colocar um e-commerce no ar, mas ali 2014, 2015 ainda tinha uma oportunidade, até que a gente começou a desenvolver ali aplicativos, APIs, aplicações um pouquinho maiores, e a gente começou a focar muito em atender startup. E aí foi onde eu... 2014 e 2015 não tinha tantas startups como tem hoje, mas a gente começou a se relacionar com um ecossistema de startup que estava nascendo, acho que no Brasil, de forma geral. Eu tinha alguns poucos cases assim, de sucesso. O Brasil não era referência, né, em startup como é hoje, e eu acho que foi um bom ano, assim, ou melhor, um bom período para começar. E aí foi mais ou menos ali naquela época. Isso durou assim alguns anos ali, 2014, 15, 16. Quando foi 2017, eu decidi fundar uma startup que foi baseada na nossa própria experiência, né? Eu comecei a me relacionar muito com talentos em tecnologia. Isso foi acontecendo, tipo assim, de maneira natural. Por exemplo, você falou, pô, foram 8 anos ali de telemarketing. Não tinha uma... Em que momento nasceu esse desejo de empreender? Tipo assim, essa chaminha que acendeu? Não, eu acho que eu sempre quis empreender, assim, desde muito cedo, só que eu não sabia como começar, não tinha experiência nenhuma. Acho que não era tão fácil, não que hoje seja fácil, ainda é muito difícil, mas hoje você tem muito material, você tem muito livro, você tem até programa de TV que mostra essa realidade do empreendedor, você tem documentário, tem muito material. Hoje, empreendedorismo é discutido na grade de quase todas as universidades. Em 2014, 2015, quando a gente foi empreender, eu lembro que eu entrei em contato com um empreendedor que eu conhecia e falei, cara, eu vou começar a empreender. Você consegue me dar umas dicas? Porque... O que eu faço? O básico é aquilo, né? Você vai num contador, abre um CNPJ. A partir disso você tem uma empresa. Mas como se estrutura uma empresa, eu tinha zero conhecimento. Então, foi muito importante para mim trabalhar no mercado. Acho que eu também era muito novo ali quando eu comecei minha carreira. Não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha faculdade. Acho que não era o momento, mas eu sempre fui uma pessoa que... Acho que eu sempre soube que eu ia empreender em algum momento, que eu ia empreender. Acho que não a questão de montar a empresa, mas a questão de ter um trabalhar para você mesmo ali, onde eu defino minha rotina, eu monto meu estilo de trabalho. Eu acho que isso sempre foi meio que um objetivo. Entendi. Mas chegar onde você chegou, você não imaginava?
Ah, não. Bizarro. Acho que as coisas foram acontecendo de uma forma muito... No começo foi muito difícil, assim, e no começo, acho que os primeiros anos, não foi nem meses, assim, acho que os 3, 4 primeiros anos, assim, era muito desafiador, você, conseguia um cliente, aí perdia um cliente, aí às vezes ficava um período que parecia que, a gente pegou algumas crises. E fica estagnado, às vezes nem estagnado, né? Mas ainda caminhando para trás. Exato, não tá produzindo, aí a gente foi crescendo, contratando pessoas, então você tinha que lidar com essa estrutura, né? E na medida que a equipe vai crescendo, vai surgindo problemas novos. Então, quando você tem uma pessoa trabalhando com você, você tem um tipo de problema. Quando você tem 10 pessoas trabalhando com você tem um outro tipo de problema. Quando a gente estava ali na Rocket City, que já foi mais recente, que eu tinha quase 100 pessoas trabalhando comigo, você tinha outros problemas totalmente diferentes. Que é totalmente diferente. Então, acho que foi passando esse estágio, mas quando foi ali mais ou menos em 2017, a gente transformou o que era a fábrica de software numa startup que chamava Xiaoyi, que era um software para ajudar empresas a se relacionar com as comunidades e com os desenvolvedores de software através de maratonas de programação, que é o que a gente chama de hackathon. Depois que eu comecei a te acompanhar, que eu fiquei... Que eu tenho zero... Exatamente. Foi muito doido isso, porque eu me formei na área de tecnologia e isso deveria ser muito comum, mas eu fui descobrir o que era um hackathon depois de formado. E aí, um dia, um amigo falou, pô, vai ter um hackathon maneiro, tal, é de graça, você não quer participar? Parece meio nome de música... música latina. Música latina, assim, mas não. E aí eu falei, cara, mas o que é? O que tem que fazer? Não, só vai lá, leva teu computador, se prepara para ficar o final de semana inteiro criando solução, programando, você vai montar um time... No final você vai fazer um pitch e, cara, se tua ideia for muito boa e a execução for boa, você vai ganhar um prêmio. Eu falei, legal, vale a pena ir. É tipo um acampamento de tecnologia. Mais ou menos isso. Participei, não ganhei, obviamente, porque... Deve ter uns caras muito nerd. A gente chama de ratos de hackathon, que é um cara que participa de 20, 30 eventos. Que é pra ganhar o prêmio. Depois eu virei um desses, né? Eu ganhei alguns hackathons, eu tive algumas premiações. Mas aí eu participei desse evento e falei, pô, isso é genial, por que as empresas não estão fazendo? E quando isso foi em 2017, tinha um movimento muito grande das grandes empresas, que aí já tinha mais startups, e as grandes empresas falavam, preciso digitalizar aqui, se eu não virar digital, a startup vai passar por cima aqui, vai crescer e eu vou ficar para trás. Então a gente pegou um momento muito bom e a gente ajudou várias empresas, desde grandes startups, como, por exemplo, uma Uber da vida, a gente trabalhou com Quinto Andar, com Móvel, com iFood, a grandes empresas como Banco Itaú, Santander. A gente fazia o Hackathon da Globo, que era feito dentro da casa do Big Brother Brasil, uma vez por ano. Então, exatamente, a gente virou assim quase que, vamos dizer assim, o número 1 na organização desse tipo de evento no Brasil. A gente fez, entre 2017 e 2020... mais ou menos uns 150 eventos presenciais. Ô, louco! Era loucura. Teve final de semana, imagino a intensidade disso, assim, tipo, porque, é muita coisa. Era todo final de semana. E teve final de semana que a gente fez 5 simultaneamente em lugares diferentes do Brasil. Pessoas diferentes. Não, a gente tava assim, teve um final de semana que eu lembro que eu tava em Florianópolis, a gente tinha um evento em Brasília, tinha um outro em Belo Horizonte, tinha 2 em São Paulo. A gente se dividia ali com a equipe e dava um jeito. E era muito divertido porque gerava um impacto muito grande na carreira de quem participava, conectava as pessoas com novas tecnologias. Inclusive vocês ali que estavam organizando também. Imagino que tipo, é uma puta oportunidade de fazer um network, de descobrir pessoas, Total. Né? O network era o principal. Assim, eu falava que uma empresa grande chegava para mim e pagava para me organizar uma festa onde eu escolhia os convidados e assim, eu era o maior beneficiado no sentido de network. Porque você fazia com os dois lados. Eu convidava os participantes, eu convidava os mentores, que é um papel importante de um hackathon, eu convidava os jurados, que muitas das vezes eram um investidor, era um jornalista, tinha pessoas numa posição já de destaque que avaliavam os projetos, e assim, era tudo atribuído. E pra gente foi muito bom, porque quando a gente começou, a gente criou a marca da Xiaoyi assim, ninguém conhecia, né? E aí eu ia falar com uma empresa desse porte grande, eu falava, olha, você se importa se eu pôr o logo da Xiaoyi aqui atrás da placa, assim? Não precisa, ninguém vai ver, só para mim saber que tem meu logo ali na placa. E a gente virou meio que uma grife, as marcas chegavam e falavam, não, eu quero o logo da Xiaoyi aqui, ó, do meu lado. Do lado do meu logo, para as pessoas saberem que eu estou organizando com vocês, porque a gente criou uma comunidade em volta da marca. E aí, quando foi ali mais ou menos 2020, a gente já tinha mais ou menos 50 mil pessoas na nossa base que acompanhavam os eventos e se inscrevia para participar e a gente ficou conhecido, né, no Brasil todo, principalmente nas empresas de tecnologia. Veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia... Que é esse baque. Só rapidinho,
Quando você fala a gente, né? Você tá falando sempre no plural desde o começo. Eu Quem é a e meus gente? sócios, né? Acho que, enfim, eu tive alguns sócios em negócios diferentes. Então, Entendi. quando eu fundei a fábrica de software, era eu, o Abraão e mais 2 sócios. Daí depois, Abraão, queremos você aqui também. tá na lista. Ele vai vir. Tem que fazer o convite oficial ainda. E aí então, e o Abraão, acho que o Abraão foi de todos os sócios o que acho que a gente é sócio há mais tempo, são 10 anos aí sendo sócio em diferentes negócios. Eu acho que aí não acaba nunca mais, né? Tipo, Provavelmente vai longe. já era. Aí depois, na Xiaomi, eram 4 sócios, mas não eram os 2 sócios da primeira empresa. A gente, em algum momento, comprou a participação dos outros 2 sócios e trouxe mais 2 sócios um pouco mais experientes, porque era importante para a gente evoluir enquanto negócio. Então, Precisava ter gente com várias expertises diferentes. exatamente. E essa questão de sócio é muito importante. Assim, quando eu falo, eu não tinha conhecimento de empreender, acho que um grande conhecimento foi de que você precisa ter pessoas certas caminhando do teu lado. Então, por exemplo, quando a gente saiu da fábrica, a gente tinha 2 sócios que, embora eram pessoas próximas que estavam ali trabalhando, eram pessoas que não tinham tanta experiência para ir para o próximo nível. Quando a gente foi para a Xiaomi, a gente trouxe 2 pessoas mais experientes. E aí acho que é uma questão muito assim, quando você empreende, ou você vai ter que evoluir numa velocidade maior do que a empresa. Então, assim, na medida que a empresa cresce, você tem que evoluir mais rápido do que ela, ou em algum momento você vai ter que trazer alguém mais experiente para dentro do jogo, senão você vai ficar para trás. E eu acho que isso também é uma parada que, além de essa evolução técnica, né? Essa evolução, obviamente, do empreendedorismo em si, mas eu acho que isso traz também uma evolução pessoal, porque meio que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E nesse caminho, por exemplo, eu imagino que talvez para ter essa transição de sócios ali nesses crescimentos, não são momentos fáceis, né? De você. Inclusive, eu quero abordar um pouco mais pra frente pra gente falar um pouco dessa parada de sociedade um pouco mais a fundo. Legal. Mas eu imagino que também tem essa parada pessoal, né? De você saber que, tipo, é hora de encerrar esse ciclo aqui e começar um ciclo novo com uma outra pessoa nova. Eu acho que são aprendizados, assim. Acho que no primeiro momento, eu lembro quando a gente tinha a fábrica ainda e eu falei, cara, eu preciso mudar algo aqui, porque a gente já estava com o plano de criar startup. E quando a gente foi conversar, os 2 sócios que a gente comprou a participação deles, eu lembro que eles ficaram aliviados. Eles agradeceram. Eles falaram, cara... Graças a Deus. A gente também estava pensando que talvez a gente deveria sair, a gente só não sabia como falar, e aí... Uniu o útil ao agradável. A gente fez... Acho que a gente... No papel ali, vamos dizer assim, de decisor, eu fui o CEO desses negócios. Eu sempre tentei criar uma condição de saída que fosse justa. Então, por exemplo, quando esse sócio saiu, a gente fez uma proposta e falou, cara, quero comprar a tua participação, não quero que você se dedique ao seu tempo, porque eu não quero que você saia daqui sem ter nada. Ou com alguma, que seja uma raizinha de amargura ali. É bom que essa transição seja leve, né? Exato. Eu tive já muitos sócios, assim, agora como investidor mais ainda. Eu nunca coloco a relação, vamos dizer assim, pessoal acima do negócio. Então, eu sempre tento encerrar esses ciclos de uma forma que seja positiva, porque quase todas as pessoas que eventualmente são meus sócios ou foram meus sócios são pessoas que eu estava na minha rede de relacionamento antes disso. Então, é super importante, assim. É muito ruim quando... Até porque tem que ter essa confiança também ali para poder iniciar. E é ruim quando você perde o sócio e o relacionamento. Então, assim, acho que o sócio é uma condição de que está sendo criada alguma coisa e naquele momento aquilo é bom para sentido. todos. Em algum momento pode deixar de fazer sentido. Agora, a relação que você tem... Pessoal, você não pode, sei lá, a cada mudança dessa, você perder essa relação. Acho que isso é bem ruim. Entendi. Não, show. Voltei, né, nessa parte aí, segue. 2020 veio a pandemia. 2020, pandemia, a gente foi pro online. Foi quando eu comecei a empreender. Legal. Ou seja, meu start foi esse, eu já tinha 6 anos de empreendedor. Na pandemia, acho que a gente já tinha desenvolvido, acho que bastante resiliência, porque a pandemia, acho que não foi fácil para ninguém, Separou... mas pegou no susto, né? E aí, assim, a gente foi muito rápido na tomada de decisão. A gente falou, cara, vamos virar para online. A gente parou de fazer algumas coisas, a gente comunicou todo mundo. Já tinha ali mais ou menos um plano de ação, acho que nos primeiros dias ali de pandemia. Já olhei e falei, vai demorar, não vai ser rápido. Porque tinha aquela coisa, né? Essa pandemia vai durar, sei lá, 1 mês. Ninguém sabia. Que era a ideia inicial, né? Não, fica tranquilo, vocês vão ficar um tempinho. E aquilo foi piorando. A gente se preparou para uma virada que talvez não voltaria atrás e nunca voltou. Que era a questão, vamos para online e provavelmente a gente não volta para o presencial. E aí a gente... E foi essa mudança, e foi bem drástico, né? Porque você praticamente mudou 180 graus. A gente usou o conceito da metodologia do Hackathon, era o mesmo.
a forma de entrega era diferente, era 100% online, o que criou novas possibilidades. Então, por exemplo, quando eu fazia um hackathon, sei lá, em Belo Horizonte, eu tinha pessoas de Belo Horizonte, São Paulo, pessoas de São Paulo. Quando eu fui para online, eu tinha pessoas do mundo, e do mundo literalmente, eu tinha a maior parte brasileiros que moram no Brasil, mas eu passei a contemplar, por exemplo, um brasileiro que trabalha na Holanda, um brasileiro que trabalha em Portugal, um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos. Que é um cara que provavelmente não ia ter a oportunidade de participar de um desses se ele não viesse para cá. Exato. Em alguns times eu passei a ter gringos, então pessoas de outras nacionalidades, principalmente pessoas da América Latina. Eu comecei a ter participantes da África, de países de língua portuguesa. Então mudou bastante a dinâmica e a forma que a gente fazia. E automaticamente uma expansão e uma visibilidade muito maior. Exatamente. E aí a gente fez, eu falei que a gente fez 150 hackathons em pouco mais de 3 anos, a gente fez quase 100 hackathons online em um ano, no ano de 2020. Ou seja, um volume 3 vezes maior, quase. Não, e aí era assim, era 5, 6 lives por dia, live. Todo dia a gente tinha entrega de conteúdo, porque todo o conteúdo do evento era online. Essa comunidade que tinha ali 50 mil foi para 150 mil, então demorou 3 anos para ter 50 mil pessoas ali na nossa base e 9 meses para ter 100 mil novas pessoas. E tipo, isso daí você sente que... Porque assim, a pandemia, ela trouxe praticamente muitas novas profissões, né? Muitas novas profissões. E você acha que um pouco desse volume, desse aumento dessa comunidade foi por conta de novas pessoas, de repente, por estarem em casa, irem para online, sim, e de repente querer virar programador e etc? Sim, muita gente, inclusive... tem assim, a gente tem muitos depoimentos do tipo, pô, cara, você salvou minha pandemia, eu tava desempregado, fiquei ali super sem saber o que fazer, e aí caí num evento desse, vi a divulgação, vi o prêmio era legal, entrei, conheci pessoas, teve empresas que foram fundadas a partir disso, pessoas que se conheceram participando de um hackathon, fundou uma empresa, teve pessoas que começaram a estudar a área de tecnologia a partir da experiência desse momento. Então, acho que sim, teve um impacto muito positivo na carreira de quem participou, porque a galera não tinha a mínima ideia de que existia esse tipo de maratona, não era tão comum fazer isso online. Quando a gente começou ali, tinha uma sequência, e era, assim, literalmente, a gente tinha 7, 8 eventos simultâneos. Então, assim, quem entrava no nosso funil ali, participava de 1, participava de 2, participava de 3, participava de 4, e ia participando. Vira infinito. Até que chegou ali o final de 2020, estava muito exaustivo pra gente, porque o presencial já era exaustivo, mas assim... Você está concentrado em um negócio, né? E ele era assim, ele se restringia muito ao final de semana, embora durante a semana a gente tinha atividades, era mais tranquilo. O online, a gente estava ali segunda, terça, quarta, e era live todo dia, então começou a desgastar muito, acho que a gente começou a quase que burnout do digital, do online, de fazer live. Eu abri a live e falei, cara, puta, não quero fazer essa live. Não queria estar aqui. Porque começou a ficar muito cansativo. E aí a gente decidiu naquela época fazer uma mudança e olhar um pouco para... Tenho 150 mil pessoas aqui, o que eu posso gerar de resultado a partir dessa comunidade? Então a gente começou a olhar um pouco para a educação. Falou, se eu ajudar esse pessoal a ter acesso à informação, a ter oportunidades na carreira, eu vou conseguir gerar uma fonte de receita nova que eu não tinha. Eu já tinha conexão com as grandes empresas, porque todas as grandes empresas eram clientes nossas, e aí eu vou mudar de novo, fazer uma mudança ali de posicionamento. Esse era o plano. A gente tinha um parceiro que era uma escola de programação, e aí um dia eu liguei pro CEO lá, que era o Robson, que foi meu sócio depois, falei, Robson, acho que a gente vai virar concorrente, eu tô mudando aqui o modelo de negócio da Xiaomi, a gente vai virar uma escola também, porque esse modelo do hackathon começou a ficar muito cansativo, não só pra gente, mas pros participantes também, já não tinha aquela mesma energia. Os primeiros eventos a gente fez live que tinha 7 mil pessoas assistindo ali, começou a diminuir os números, e eu tô fazendo essa mudança. E aí, na época, o Robson falou, pô, a gente tá num crescimento acelerado aqui dentro da Rocket City, a gente precisa de gente muito boa, por que a gente não faz uma fusão, junta tudo e faz, a maior escola da América Latina para formar talentos em tecnologia? E eu gostei, falei com o Abrão na época, o Abrão gostou, falei com o Ricardo, que era... Antes da pandemia a gente tinha 4 sócios, aí o Wendel, que era o sócio de tecnologia, quando a gente... Quando veio a pandemia, a gente parou de desenvolver a plataforma. A gente falou, vamos pausar o desenvolvimento, vamos usar o que a gente tem pronto, porque era muito... A gente fazia ela baseado na demanda. Como a gente foi para o modelo de online que não tinha tanta variação, a gente não tinha o que desenvolver. E aí o Wendel saiu, a gente fez uma negociação, ele já tinha saído, ficou 3 sócios. E aí eu falei com o Abrão gostou, falei com o Ricardo falou, pô, não sei se é o que eu quero. Aí a gente falou, cara, o que você quer?
eu acho que eu quero olhar para outras possibilidades, tal. A gente fez uma negociação legal, comprou uma parte dele, ele queria continuar trabalhando com eventos, e aí a gente tinha uma oportunidade, chegou a falar de uma oportunidade de negociação, assim, de fusão com a Campus Party, que é um evento muito grande em tecnologia. Esse eu conheço. E, tipo assim, eu sou totalmente fora do ramo. Então, e aí eu falei, Rick, você quer ir para Campus? Eu converso, eu tinha muita proximidade com os diretores, eu converso, cara, a gente faz um bem bolado. E aí a gente comprou a parte dele, ele saiu com uma grana, e eu consegui uma oportunidade para ele dentro da Campus. Aí hoje ele é o diretor-geral da Campus para o Brasil, Que da hora. toca toda a operação lá, o que é muito legal, porque eu gosto muito da Campus, estou sempre lá participando, tanto eu quanto o Abraão, e eu e o Abraão a gente foi para dentro da estrutura da Rocket City, com mais ou menos ali umas 12, 13 pessoas que estavam na equipe da Xiaomi, que foram junto. E aí a Rocket City tinha umas 15 pessoas, juntou as duas ali, a gente tinha uma empresa com 30 funcionários. A gente trabalhou muito nesses primeiros meses e assim, conseguimos escalar muito, principalmente o número de alunos, melhoramos a tecnologia, melhoramos a metodologia. Saímos de 30 para 100 colaboradores em coisa de menos assim, de 10 meses da fusão. E aí que loucura, mano. Porque aí começou... É porque eu imagino que também, é lógico que não é de um dia pro outro, né? Sim. Vem com essa construção toda da Xiaomi antes, e vocês tinham uma base de parceiros grandes que... Tinha, e a própria Rocket City também. A Rocket City já tinha um canal do YouTube muito forte, já tinha muito aluno, tinha mais ou menos na época, tinha uns 5, 6 mil alunos. A gente foi de 5, 6 para 50 mil, assim, tipo, crescendo assim, absurdamente, a ponto da gente receber uma proposta de venda da empresa. Então, um grupo de investimento procurou a gente e falou, cara, a gente quer comprar 100% da operação. A gente quer escalar uma operação que a gente investiu na Argentina, que está aqui no Brasil, e a gente entende que vocês têm uma conexão que vai fazer sentido. Vocês têm interesse? E a gente sentou, conversou, falou, pô, faz sentido. Acho que, para mim, em especial, assim, fazia muito sentido pela minha carreira, porque quando você vai trabalhar com... Aí, quando você já conhece muito de empreendedorismo, você vai perceber que existem alguns padrões. Então, o padrão do empreendedor de sucesso, ele normalmente é alguém que veio de algum colégio muito específico, ou ele veio de alguma universidade que a gente chama de Tier 1, né, que é aquelas universidades que são Harvard, Stanford, ou até no Brasil, as top universidades, ou ele veio de uma carreira muito consolidada em grandes empresas. Uma família muito também... às vezes muito network familiar e tal. E eu, assim, eu vim... Eu fiz faculdade, mas fiz, assim... a piorzinha ali do que dava para pagar, que dava. Comecei como operador, eu não tinha assim vamos dizer assim, uma chancela que me permitisse fazer alguns próximos passos. Então, para mim, eu falei, pô, essa chancela do zero ao exit, né? A chancela de, pô, criei um negócio, fiz esse negócio crescer e vendi, para mim era muito interessante. Entendi. Porque assim, hoje eu li esses tempos, já faz um tempo, né? Mas eu trouxe isso muito para mim, tipo assim, uma empresa ela nasce para ser vendida, ou ela nasce para falir, tipo assim... Na verdade, eram 3 cenários, né? Uma empresa ou ela nasce para ser vendida, ou ela nasce para ser dada, tipo, para passar de pai para filho, ou para ela falir. Que, na verdade, passar pro seu filho provavelmente vai falir na mão dele, se não falir, vai falir no filho, né? E por aí vai. Tipo, eu acho que tem um pouco a ver disso também, né? Não sei se você concorda, até você... Eu acho que tem vamos dizer assim, dentro do mundo de startup, porque a startup, ela... Tem uma característica meio única, né? O que é uma empresa normal, e eu acho que esse é um grande problema das empresas no Brasil, é uma empresa que muitas vezes ela chega num determinado tamanho e ela para de crescer. A startup, a principal diferença é que ela usa a tecnologia para ter uma escala exponencial. Então ela pode ter um crescimento absurdo. E aí é muito comum uma startup que tem um crescimento absurdo ela chegar num tamanho ali de você eventualmente listar aquela empresa numa bolsa de valores, então, numa Nasdaq, que é o que a gente chama de IPO. Então o empreendedor de startup, ele tem ou um objetivo de vou até o IPO, ou eventualmente um objetivo de, cara, vou vender essa empresa e fazer a minha saída. Então, pra gente ainda, na nossa realidade, o IPO era muito distante. Eu ia perguntar isso agora, tipo, para chegar no IPO, qual que é o percentual de startups que chegam lá? Tipo assim, eu imagino que deve ser bem pequeno. Muito pequeno. E aí, assim, são startups que já têm um valor de mercado de $1 bilhão. Tem que ser startups que realmente têm um mercado muito grande, que você consegue crescer, que você tem que ter muito acesso a capital, e aí entra a questão da chancela. Às vezes, para você ter acesso a capital, você tem que ter algumas chancelas,
Senão de você não repente consegue... essa de você pegar e ter vendido era uma chancela que para você no futuro pode servir para alguma coisa. Exatamente. Hoje, por exemplo, se eu for falar com um investidor, levantar capital para um novo negócio, a conversa é totalmente diferente. Porque eu tenho uma chancela. Tipo assim, ele sabe que... eu tenho 10 anos de experiência empreendendo. Eu já tenho uma reputação, uma boa reputação no mercado, e mais do que isso, eu conheço a trajetória do zero até uma eventual saída. Então é muito diferente do antes, né? Antes de vender, provavelmente... A gente chegou a falar com muitos investidores, né? E aí a gente era avaliado, mas nem todo mundo sentia a confiança de que... Pô, será que esse negócio vai valer $1 bilhão? Tipo, que eu acho que é a pergunta que o investidor se faz, né? Será que se eu pôr meu dinheiro aqui, isso vai crescer nessa proporção? E eu não tinha essa confiança. A gente chegou a ter algumas propostas de investimento e eu falava, cara, a gente chegou a ter uma proposta na época de 20 milhões de reais. Eu falei, a gente vai pegar esses 20 milhões de reais de um investidor. Se eu acertar, eu sei que eu posso pegar mais dinheiro, mas se eu errar, cara, tipo, ferrou. Eu nunca tive 20 milhões para gastar dentro de uma empresa. O que eu vou fazer com isso agora? Como eu não vou errar, né? Porque eu acho que esse é o ponto, assim, como que eu vou acertar? E isso se provou, né? Assim, 2021, que foi o ano que a gente vendeu a Rocket City, era um ano que tinha muito investimento entrando no mercado. 2022, 2023 secou. Então, se eu tivesse pego esse dinheiro, que era na época um dinheiro para mim gastar em 18 meses, quando acabasse os 20 milhões, eu ia tentar captar mais, eu não ia conseguir. E não ia conseguir. Então, ou seja, ia chegar numa estaca zero para menos, né? Exatamente. Então, essa foi muito os porquês. Quando a gente chegou no momento ali do tipo, a gente tem a possibilidade de pegar investimento, a gente tem a possibilidade de vender a empresa. E aí, quando vender a empresa, era fazer parte de um grupo maior, porque a empresa que comprou a gente era uma empresa de educação, que já era maior, tinha mais colaboradores, já tinha os sócios já tinham mais experiência no mercado, isso potencializava o que a gente estava fazendo. Então acho que foi essa que fez sentido. Esse foi o racional, né? Entendi. E mudou minha vida, né? Essa chancela me colocou em lugares que eu não acessava antes, a nível de network, a nível de oportunidades, abriu a possibilidade de eu ter novos papéis, que é um pouco do papel do investidor. Então hoje eu consigo usar a minha experiência para avaliar negócios e eventualmente pôr um investimento ali e acelerar esse negócio. Isso também é muito legal. E me deu liberdade para mim continuar me desenvolvendo enquanto executivo. Então depois da venda, assim, eu tive mais liberdade para, por exemplo, buscar novos conhecimentos mundo afora. Então hoje eu rodo o planeta tentando aprender mais sobre empreendedorismo. Esses últimos 2 meses foi loucura, porque eu já tava pra falar com você, eu não conseguia falar, cara. Cada dia que eu olhava, você tava num país diferente. Exatamente. E muito nesse objetivo de visitar hubs de inovação, entender como se cria startup em diferentes lugares do mundo, fazer network, participar de eventos. Então, quando você está ali muito dentro da operação, você não consegue fazer isso. Então, era muito difícil ter tempo para fazer isso. Então, ter vendido a empresa me possibilitou ter acesso a tudo benefícios. Isso. E como foi essa venda, assim, tipo, foi rápido, foi caótico, foi complicado? Assim, ela foi dentro burocrática. É burocrático, mas ela foi dentro do comum, assim, né? A gente levou mais ou menos 10 meses para fazer todo o processo. Você vai passar por um processo de diligência legal, contábil, análise de documentos, análise de tudo que a empresa fez. Isso é bem complexo, né? Vem um checklist ali com 500 coisas e aí você precisa entregar tudo aquilo, preparar E é bem essa parada do tipo, me entrega a nota fiscal de 5 anos atrás, é tipo isso? É isso, é exatamente isso. Assim, tudo que você não entrega, de alguma forma seu valuation vai descontar ali, vai falar assim, cara, pô, sei lá, por exemplo, eu lembro que no nosso tinha uma situação sobre LGPD. Tipo assim, tinha acabado de sair a lei de LGPD, a gente não estava enquadrado, e aí ele falou assim, tenho aqui um passivo, existe aqui um passivo de alguns milhões aqui, porque se der um problema relacionado à LGPD... A gente vai arcar com o prejuízo. Eu preciso ter esse dinheiro bloqueado aqui para usar para isso. Então é mais ou menos isso. Então foram 10 meses, assim, foi bem difícil, ao mesmo tempo aprendi muito nesse processo, porque assim, tinha uma equipe dos dois lados, né? Eu tinha uma equipe jurídica me assessorando, tinha uma equipe jurídica do lado da empresa que comprou, eram negociações, conversas. Eu imagino que deve ser um negócio caloroso, assim, né? Tipo, por mais que, lógico, com toda uma
cordialidade, mas eu imagino que deve ser um É negócio intenso, que você quer fazer que ela valha até mais do que ela vale de fato, e eles Exato. querem fazer com que valha menos do que ela vale de fato. Exato. E aí são meses de negociação. Aí concluiu, e aí quando conclui uma venda, normalmente você tem o que a gente chama de earn-out, que é um período que você permanece na empresa e meio que com a intenção de fazer uma passagem de bastão ou com a intenção de ficar mesmo, né? Eu tinha a opção, por exemplo, de De ter ficar um mais cargo. tempo. Eu fiquei, na verdade, 2 anos como CEO da Rocket City. Quando acabou ali, eu até ficaria 1 ou 2 anos, a minha intenção era ficar pelo menos Um mais 2 pouquinho anos. mais. Mas por parte do grupo, tinha uma intenção de que eu ficasse pelo menos 4 anos. Então, entrou nessa... a gente quer que você fique no mínimo 4 anos. Puta, cara, 4 anos é muito tempo. Agora que eu tenho a chancela, eu quero fazer Quero outras aproveitar coisas. isso, né, também. O Assim, hype. eu vendi a empresa com 29 anos, tá? Então eu falei, pô, eu sou super novo. Então, eu me amarrar mais 4 anos, eu vou deixar de fazer outras coisas. Então, eu queria essa liberdade. E aí eu falei, mais 2 anos é tranquilo. Acabamos chegando num acordo. Hoje eu não faço mais parte, ainda sou acionista, tenho ações da empresa que comprou a gente, mas desde ali do meio de 2023 estou tocando minha vida Outros projetos. e sinto que tipo, tive ali um ciclo encerrado. Chegou naquele momento, caramba, que legal, eu Saiu concluí. com A empresa a porta tá lá, continua aberta, tá crescendo. tudo certo, A eles estão empresa funcionando. Eu ia perguntar isso, como tá hoje? tá bem, tá bem. Acho que a Rocket City é referência na formação de talentos em tecnologia. A gente tinha boas pessoas para dar continuidade, então hoje a CEO da Rocket City, que é a Isa, foi a 5ª funcionária da Rocket City, é uma pessoa que... Nossa, tá tipo praticamente desde o comecinho. Eu tive, assim, eu fiz quase todas as promoções da Isa, então eu Que da promovi hora. ela de uma pessoa que cuidava ali, era uma analista de comunidade, para coordenadora, depois para gerente, depois para diretora, e antes de sair eu fiz um anúncio dela como CEO da empresa, então isso foi muito legal. Tem outras pessoas que, por exemplo, o Mike, que era um professor, virou sócio, diretor também e está tocando. Então, assim, a empresa está lá e continua crescendo e é meu interesse que continue crescendo. Porque eu sou acionista assim, o sucesso da Rocket City é bom para mim também. É bom para você. Mas eu entendi que encerrei meu ciclo, Um ciclo encerrado. vamos para a próxima e vamos embora. E tipo assim, hoje eu acompanho muito essa parada do empreendedorismo, até porque depois que você começa a empreender, eu venho de um cenário muito parecido com o seu, assim. Eu ainda nem formação eu tive, de curso superior eu tive, comecei e tal, fiz 2 anos, parei. Porque o que eu fiz fui me especializar de outras maneiras, né? Não necessariamente com uma faculdade. Sim. E aí hoje eu tento buscar o máximo de informação possível de empreendedorismo puta, cases pra caramba. Eu tento me manter informado nessa parte e eu aprendendo com os erros e com os acertos dos outros, né? E eu acho que essa passada de bastão foi muito, talvez um pouco mais tranquila, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tipo assim, sobre como foi o crescimento disso, que lá atrás, pelo que você fala, meio que vocês eram a cara da empresa ali e tava meio que associado à imagem de vocês, seja na live, seja nos, né, e tudo mais. E com o passar dos anos, eu acredito que para que essa venda tenha sido efetivada certinho e você ter conseguido fazer esse exit 100%, muito foi porque teve uma construção também que não dependeu da imagem do Rodrigo, da imagem do Abraão, enfim, dos outros sócios. Como que foi isso? Tipo assim, de você tirar a sua imagem e fazer com que eu acho que é o objetivo de todo mundo, inclusive o meu hoje, tipo assim, fazer com que a empresa seja muito maior do que os sócios ali, que é quem, querendo ou não, no começo fez ela chegar a ser desse tamanho. Legal. E até vou além, que eu queria que você já desse uma explanada direta, assim, tipo... Hoje, ainda mais hoje, esse senso de comunidade toda, essa criação, depende também de ter essa humanização da marca e ter o dono e as pessoas responsáveis ali dando a cara. Como equilibrar isso, sabe assim? Legal. Como vocês conseguiram equilibrar isso? Não, show. Eu vou voltar lá na época que eu era do call center, que foi quando eu virei coordenador de uma área, e eu nunca tinha liderado, eu nunca tive equipe, né? Então, até então eu era o analista, e aí eu virei coordenador e eu era um analista muito bom. Sempre fui um excelente analista. Acho que assim, eu fui quase que o analista mais novo, o coordenador mais novo, o gerente mais novo. Um prodígio. E era muito fácil enquanto eu tocava, vamos dizer assim, era o meu trabalho avaliado e não o trabalho da minha equipe, né? E eu lembro que quando eu virei coordenador, eu queria fazer o trabalho todo, porque eu estava acostumado a fazer o trabalho, né? E a minha líder na época, ela falava assim, Terron, deixa eu te explicar uma coisa, assim, até, sei lá, mês passado,
você era o analista. E ela falou assim, pensa numa orquestra, você era o cara que fazia o solo ali, então assim, tinha uma orquestra com 200 pessoas, mas o teu solo era o destaque, você ficava ali com foco de luz em você e era bonito, etc. Ela falou assim, agora você é o maestro, tipo assim, você fica de costas, você não vai aparecer mais tanto assim, e teu papel é fazer a orquestra tocar da forma correta. E isso para mim foi uma mudança muito grande da forma de construir, porque foi muito difícil para mim naquele momento, porque eu deixei de ser um excelente analista para ser num primeiro momento, um coordenador medíocre, na média ali, né? Porque agora o meu trabalho não era o meu trabalho que era avaliado, era a minha capacidade de fazer as pessoas entregar o melhor. E foi um aprendizado muito grande. Literalmente muito... você muda do preto pro branco, né? Demorei muito para entender isso, porque eu falava, pô, vai dar merda, eu vou lá e eu faço. E aí eu não ensinava, e a pessoa que estava ali não aprendia, e aí você gerava alguma série de problemas. Quando eu virei CEO, comecei a ter os primeiros negócios, eu já tinha um pouco dessa clareza, mas eu acho que uma coisa muito importante, assim, desde lá da fábrica de software, do comecinho da jornada, foi que eu sempre busquei trazer pessoas melhores do que eu para atuar nos negócios que eu fazia parte. Então, eu acho que isso foi uma diferença assim, muito grande. E aí, no momento que a Rocket City, que a gente fez a fusão, e a Rocket City começa a crescer muito, eu lembro que eu falava muito para os meus sócios, cara, a gente precisa ter uma estrutura de liderança muito forte aqui dentro. A gente tem que ter bons líderes aqui dentro, a gente tem que ter bons gestores, e agora a gente não é mais uma startup. E quando foi esse momento? Tipo assim... Foi entre quando a gente tinha ali 30 pessoas até 100. Então a gente começou a contratar pessoas e aí eu comecei a buscar. Então eu falei, eu preciso ter a melhor head de RH do mercado. E aí meses procurando, achei a head de RH. Eu preciso ter a melhor head de operações do mercado. Meses, achei a head de operações. Eu preciso ter ali... Então eu montei uma estrutura. Então na Rocket City, quando a gente foi comprado, a gente tinha uma estrutura de 5 diretores, tinha mais ou menos uns 8 gerentes, uns 10 coordenadores e a equipe. E aí, lá dentro da Rocket City, a gente criou um trabalho muito legal de DHO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional. Então, eu tinha uma psicóloga dentro do time que fazia um trabalho de treinamento e ela trabalhava muito perto de mim e fazia um trabalho muito forte de desenvolvimento da liderança. Então, a gente pegava os temas, era semanal esse trabalho, com toda a liderança. Que da hora. Então, a liderança foi sendo preparada. Então, por exemplo, quando eu falo que a Isa hoje é a CEO da Rocket City, ela passou por isso. Enquanto ela era coordenadora, enquanto ela virou gerente. Então, quando ela virou diretora, ela já veio com um nível muito grande, o que facilitou muito o processo. Porque acho que a cultura que a gente criou ali era uma cultura muito estruturada do ponto de vista de desenvolvimento dos talentos que estão dentro da empresa. E eu acho que isso é o mais importante. Assim. Então, vamos dizer assim, no momento que eu estava na Rocket City ali como CEO, etc., eu já não era importante para mim aparecer. Eu queria que a minha camada ali de gestores aparecesse mais do que eu, se destacasse mais do que eu, tivesse mais autonomia do que eu, porque meu papel era, de novo, da orquestra, eu era o maestro ali, eu tinha que ficar de costa para... O público não precisava olhar para mim, não precisava nem ver se eu sou bonito, eu tenho que fazer todo mundo trabalhar bem e todo mundo conseguir se desenvolver. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado. Caramba, então a base para venda, na real, esse ensinamento já veio lá atrás quando você estava no telemarketing. Que fez muita diferença. A empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei era uma empresa de 4 mil funcionários, a Intervalor ali. Acho que foi muito interessante porque eu fiquei 3 anos no Intervalor e os 3 anos que eu fiquei no Intervalor foram 3 anos que a Intervalor estava sendo preparada para ser comprada. E ela foi comprada. Então você pegou todo esse movimento de... Eu acompanhei, eu era gestor da área de planejamento. A Camila, que era essa minha gestora, que era então superintendente da área, ela era super envolvida. A minha área munia os diretores dos dados que eles levavam para as pessoas que estavam comprando. Então, eu vi uma empresa grande sendo comprada por um grupo alemão gigantesco. Então, isso me trouxe bastante experiência. Assim. A Intervalor foi uma escola para mim. Assim. O Call Center foi uma escola para mim. Acho que tudo que eu tenho de base do empreendedorismo eu aprendi nessa época. E eu sou muito grato por ter começado numa estrutura que me desenvolveu. Mas você acha que isso também, tipo assim, porque vamos colocar, todo mundo que vai nos cargos semelhantes dos seus ali, eu imagino que já que eram 4 funcionários, deviam ter outros
vários coordenadores, vários, né? Isso também é um pouco de perfil, porque senão, né? Obviamente não é só por causa disso, mas como que é para você ver isso? Tipo, outros coordenadores também poderiam ter tido essas mesmas ideias, outros gestores de lá poderiam ter tido essas mesmas ideias. Você acha que um pouco do seu perfil, Rodrigo Terron, influenciou para que você pudesse ter um olhar mais crítico para isso, para poder aprender lições, ou tipo, todo mundo ali poderia ter aprendido a mesma lição? Se ligou, entendeu? Sim, sim. Eu acho que um pouco dos dois, assim, né? Acho que, tipo, eu sempre tive um perfil muito intenso, assim. Então, eu sempre, em todas as minhas funções, mesmo quando eu era funcionário ou depois que eu virei... Então, por exemplo, quando eu trabalhava no call center, que eu era operador, eu lembro que eu ficava num andar que tinha 150 operadores e eu conseguia, de alguma forma, me destacar pela minha produtividade, mas porque eu ficava o tempo todo pensando como eu ia melhorar. Então, assim, eu lembro que na época eu tinha uma meta de 150 ligações, na minha cabeça é como que eu vou fazer 180? Porque eu era uma pessoa muito assim, cara, eu quero fazer mais com o mesmo tempo que todo mundo. Então, acho que isso sempre foi uma característica minha. Quando eu virei coordenador, eu lembro que, tipo, mercado tradicional, 2013, 2014, cara, arrumei muita briga, porque toda vez que eu me destacava um pouco, tinha alguém que falava, você tá achando que você é quem? Chegou hoje. E principalmente porque eu era muito novo, né? Então, assim, eu lidava com gerentes, às vezes, que tinha, sei lá, 10, 15 anos mais velho do que eu. Então, no começo da minha carreira era muito difícil. E eu era um cara que peitava ali, comprava as brigas, etc. Hoje mudou muito, assim, hoje para assim, o perfil é outro. eu acho que assim, mudou muito a característica, mas eu era muito agressivo no meu trabalho, porque eu trabalhava no mercado, dentro do call center a gente atendia o mercado financeiro, então assim, era um nível de trabalho, de exigência, de meta, de indicador, tudo isso já fazia parte da minha rotina. E aí quando eu virei empreendedor, eu tinha a referência do que eu gostava de uma empresa como Intervalor e eu tinha referência do que eu não gostava. Então tinha coisas que eu olhava e falava, cara, pô, Intervalor é tão legal, mas isso aqui me incomoda, isso aqui... Eu faria diferente. Aí quando eu fui da empresa, eu tinha liberdade para definir quais eram os valores, quais eram os princípios daquele negócio que estava nascendo. Então eu fui tirando algumas coisas. Cara, isso aqui não é legal, não. Isso aqui é meio ruim, essa parte da cultura é tóxica, eu não quero isso aqui. E aí eu fui me adaptando, mas também eu trouxe boas pessoas. Então, por exemplo, na Rocket City, quando eu trouxe a Fernanda, que era a minha head de operações. Ela é uma pessoa que trabalhou, se eu não estiver enganado, 14 anos na Croton, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Então, assim, eu trouxe alguém com muita experiência. A nossa head de RH, que é a Carol. Quando eu busquei a Carol, eu falei assim, eu preciso achar uma head de RH que já passou por uma fusão de empresa, que já passou por uma venda de empresa e que gerenciava o RH de uma empresa com mais de 100 pessoas. Então, a Carol tinha experiência com RH com 300 pessoas. Então, ela era 3 vezes mais experiente do que vocês tinham de colaboradores ali. E aí eu não tentava fazer o trabalho dela. Tipo assim, a Carol agora é especialista do RH. Não sou eu que vou falar como o RH tem que ser. Eu trouxe uma pessoa para fazer isso. Entendi. A Fer ia me falar como a operação deveria funcionar. Então, era esse mix. Eu tinha muitas pessoas boas na Rocket City que foram formadas em casa. Então, por exemplo, a Isa foi uma pessoa que ela se desenvolveu em casa e assumiu como CEO, mas eu sempre buscava no mercado pessoas com mais experiência do que a gente precisava, para quando surgissem situações onde eu não tenho experiência para tocar, vocês estavam prontos eu tenho alguém com essa experiência lá dentro. Entendi. E aí eu acho que isso talvez fez com que com que essa passada de bastão fosse super tranquilo. Fosse super tranquilo. E no próprio processo de venda, né? Assim, no processo de venda chegou um momento que quem estava comprando a gente falou, cara, eu preciso conhecer toda a estrutura de liderança. Porque se eles não sentissem confiança na estrutura de liderança, a gente não tinha vendido a empresa. Então ele olhou para os sócios no primeiro momento, falou, cara, legal, sócios, mas pô, tem 100 pessoas aí, quem que eu tenho que conhecer? Quem são as pessoas-chave para que esse negócio continue crescendo? E aí é super legal, assim, por exemplo, a Isa, ela não era sócia da empresa, ela passou a ser sócia no momento que ela assumiu como CEO. O Mike, que é esse professor, ele não era sócio, ele passou a ser sócio no momento que ele passou por aquele processo. Então, gerou oportunidade. Por exemplo, inicialmente eles não eram empreendedores no sentido de fundar um negócio do zero, mas hoje eles são sócios de um negócio já consolidado, grande, mudou a vida deles também, como mudou a minha, e eu acho que isso segue sendo um legado. É um legado que a minha jornada empreendedora de alguma forma gerou. Não só meu, acho que tem contribuição de todos os sócios e de todas as pessoas que passaram, mas assim, é super legal isso, porque... É quase um legado, né?
É, Assim, é quase não, é um é legado. um legado, tá? É uma construção. Provavelmente em algum momento vai ter outras. É aquilo que você falou, né? A empresa continua crescendo, vai ter sucessão. Então, em algum momento vai ter uma nova direção, De repente, uma novos nova venda líderes. até e por aí vai, né? Pode ser que sim. Hoje, por exemplo, eu já não conheço o time da Rocket City. Tem um ano que eu saí de dentro da operação. Mudou muita Então já coisa. tem pessoas lá dentro que eu não conheço. Esses dias eu fui num evento, tinha um stand da Rocket City, e aí eu passei, fala pessoal, tudo bem e tal. E aí uma pessoa veio e falou, pô, você que é o Terron, você que é o Terron. Porque as pessoas ouvem, né, tem ali. Sim. Mas assim, eu não conheço essas pessoas. Então, provavelmente, hoje a Rocket City não é mais a empresa que eu era o CEO. Provavelmente mudou muita coisa. E vai mudar várias vezes, e eu acho que é a rota natural. Da hora demais. E é engraçado porque você tava falando e eu tava pensando aqui, tipo, até fica ali, vou contar como que a gente se conheceu, né? Eu fui puxar, porque eu lembro quando você me seguiu primeiro no Instagram. Inclusive, acho que muito provavelmente você não vai lembrar o porquê. Isso era até uma dúvida que eu tinha, eu sei que você não vai lembrar e a gente vai morrer aí sem saber. Mas eu lembro que você me seguiu e eu falei, pô, na época ainda o verificado não era banalizado igual é hoje, e eu falei, pô, verificado, deixa eu ver quem é. Aí eu entrei por lá e falei, caramba, mano. E nessa época eu já tava bem envolvido com a parte de esporte eletrônico. A gente vai chegar a falar de LoL em qualquer momento aqui, mas. Aí eu lembro que você me seguiu e eu te mandei uma mensagem. Eu falei, pô, valeu aí pelo follow tal. Eu lembro na época que eu te falei, você falou, tamo junto tal. E aí, enquanto você tava falando sobre essa parada de pesquisar players e de conhecer pessoas e de saber quem puxar, e aí hoje, né, que a gente já tem esse relacionamento mais próximo. Às vezes eu tô entrando pra poder, tô lá instagraseando na vida, e aí eu acho alguém, aí na hora que eu entro, tipo, Rodrigo Terron segue. Aí daqui a pouco, não sei o que lá, eu vejo, tipo, que são pessoas chave, sabe assim? Tipo, não banalizado isso, pelo contrário, eu vejo que quando são pessoas interessantes, você tá seguindo. E aí eu queria entender, tipo, como é essa parada sua? Você realmente tem esse perfil de estar de olho em pessoas, de estar de olho em... Que aí até entra, acho que para novos negócios, de repente, não sei como é esse perfil seu de estar mapeando o mercado num geral, assim. Eu sempre fiz isso, acho que até antes do Instagram, assim, acho que minha primeira rede social, assim, número um, sempre foi o LinkedIn. E eu tinha uma meta, literalmente, assim, hoje meu LinkedIn, pô, tem, sei lá, 35 mil pessoas, De conexão. e muitas pessoas muito relevantes. Mas eu lembro que lá na Intervalor ainda, quando eu era funcionário, eu tinha uma meta, assim, de, cara, toda semana eu preciso me conectar com umas 15 pessoas novas. Então eu ficava procurando quem que eram perfis que eventualmente fazia sentido. E aí eu tento consumir muito dado, então eu tento olhar para a rede social como uma forma assim, cara, quem que eu preciso acompanhar, quem que tá aqui, o que eventualmente faz sentido eu absorver de informação. Aí você chegou em mim e isso foi uma falha na Matrix ali, né? Não, Vacilou. mas eu acredito muito eu acredito muito nas coisas não óbvias, assim. Então teve várias conexões, assim, que eu olhava perfis assim e falava, cara, tipo, sei Pode lá, fazer sentido. pode fazer sentido no futuro. E Steve Jobs falava muito nisso, né? Ele falava que os pontos eles só se conectam quando você olha para trás. Então, assim, eu não tento achar sentido na conexão, eu tento criar a conexão. Então, teve várias pessoas assim que eu me conectei pessoalmente, presencialmente, online, que eu falava assim, tipo, cara, tal, essa pessoa é interessante, e às vezes pode ser um post que você fez, Que pode chegou em ser, você de alguma forma ali, pode ser, eu nunca sei exatamente como é, mas eu tento, até hoje eu tenho esse perfil. esse perfil de toda semana tá olhando para outras pessoas que eventualmente eu não conheço, que estão fazendo coisas diferentes e ficar pensando como eu posso me conectar e às vezes surgem coisas assim a partir disso que eu não imaginava. Então, assim, isso já surgiu muita conexão legal, Essa nossa amizade aqui é fruto de um follow, tipo assim. exatamente. E eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco disso, assim, as pessoas elas só se conectam com as pessoas quando elas precisam. De Então, interesse, assim, né? é uma relação muito baseada no interesse. E isso não é network, né? Isso, quando tem literalmente segunda interesse. intenção, não é genuína. Então, eu sempre tento me conectar e aí eu começo a consumir o conteúdo. Se eu acho alguma coisa legal, eu vou lá e comento. Então, assim, hoje eu comentei um post de uma pessoa que eu vi e falou assim, tô criando eu vou revolucionar a indústria dos cavalos esportivos, não sei o que. E eu fui lá e comentei, falei, cara, que da hora que você está fazendo, parabéns e tal. E eu faço muito isso, assim, eu tento muito... Um incentivo, né? Porque eu acho que isso... Teve muita gente que me incentivou em vários momentos da minha carreira e às vezes, assim, um feedback que chega é muito legal. Hoje também teve E na verdade não é o perfil de ninguém fazer isso hoje, né? Tipo assim, não, eu sei que ainda existe muita gente boa, obviamente, mas muita gente quer receber o comentário, quer receber a Na curtida, verdade, mas não tem tem uma certa ciência por trás. Existe
hoje um método dentro do marketing digital que chama social selling, que é fazer isso com um funil de venda. Então, assim, eu entro no teu perfil e falo assim, pô, Lucas, eu vi que você está fazendo um trabalho muito legal com foto, cara, que maneiro. Eu gostei do post que você fez sobre, sei lá, sobre aquela árvore que você tirou a foto. E cara, se você precisar de... Então, assim, parece que é... Só que... Eu recebo muito disso no LinkedIn. Então, isso é um... Lá tem demais, é uma técnica meio que de social selling, de, cara, eu demonstro interesse no que você está fazendo para tentar. Eu fazia isso sem saber que era isso e sem ter essa intenção. Até porque era genuíno e puro. Eu não estava vendendo nada. Acho que não é puro. A intenção era assim, me parece uma boa conexão. Uma boa conexão. Então, assim, acho que é nesse sentido. Do tipo assim, a gente é a média das pessoas que a gente convive. E a gente é a média do conteúdo que a gente está absorvendo. Então, assim, eu sempre faço esse tipo de conexão. Hoje também teve uma pessoa que eu já segui há algum tempo também, trabalha no marketing digital, e aí ontem eu postei uma foto, ele, cara, que legal, essa pessoa você conhece, eu conheço também, tal. E aí eu falei isso, assim, eu falei, cara, e você? O que você faz? Me conta. E aí, assim, a pessoa me respondeu super feliz, cara, você me perguntou o que eu faço, muito obrigado. E eu acho que isso é legal. E às vezes a gente não percebe. Às vezes é um empurrão que esse cara recebeu pra dar uma sequência numa parada dele que ele não ia dar sequência, tipo Exato. assim. E acho que faz aquele efeito borboleta, né? Tipo, e você não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer daqui 5 anos com esse cara. E eu tenho uma tática também que é muito interessante, assim, que geralmente quando eu faço uma reunião, eu faço muito isso, que é de conectar as pessoas. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma reunião com você, e aí a gente tá falando de alguma coisa, e eu falo, puta, cara, eu sou um cara que pode fazer faz sentido. Isso. E aí eu começo a mandar LinkedIn, Instagram, WhatsApp, isso vai conectando. Então tem muita gente que hoje já é sócio, fundou negócio, comprou, virou cliente, que surgiu. Aconteceu isso com um influenciador esses dias. É um influenciador que ele tá na área fitness, mas ele é um cara que tá trabalhando para perder peso, etc. E aí eu vi ele assim, ele postou assim, falou, cara, eu não tomo nenhuma suplementação porque eu coloquei uma meta pessoal e eu só vou tomar uma suplementação quando eu tiver um parceiro de suplementação. E aí eu conheci um parceiro... Aí eu peguei o link do Instagram dele, achei... exatamente, eu achei o perfil dele super legal, e aí eu mandei pro senhor, falei, cara, olha que legal esse perfil desse cara, ele tá produzindo um conteúdo diferente e tal. E eu não conhecia o cara. Aí ele falou, legal, me passa o contato dele. Eu não tinha. Aí eu fui no cara e falei, cara, me passa teu contato dele. Ele falou, por que você quer meu contato? Eu falei, não, porque eu tô indicando você pra um... Vem cá que você vai ter o que você quer. Aí passou, sei lá, um mês mais ou menos, ele postou, cara, fechei minha parceria e tal. E aí depois ele veio me agradecer. Ele falou assim, pô, obrigado, etc. Então, assim, o que me custou? 30 segundos? E o que você ganhou? Também não ganhou, tipo, diretamente nada, tá ligado? Mas, tipo, a satisfação de você fazer essa parada e ter ligado pessoas... E é o que você falou, não é pelo interesse, Exato. Mas é porque uma hora isso pode refletir pra você também. Muitas conexões que eu fiz sem interesse nenhum, assim, geraram resultados muito, muito relevantes para minha carreira. Porque é aquilo, quando eu faço uma nova conexão, eu tenho uma conexão, eu tento gerar valor da melhor maneira possível. E eventualmente, em algum momento, eu preciso. Então, por exemplo, assim, já teve situação assim de eu precisar de um contato que só uma pessoa da minha rede tem contato, acesso àquela pessoa, e eu falo, cara, preciso da tua ajuda, preciso que você me conecte com essa pessoa. Só que eu já gerei valor, a pessoa se sente muito na obrigação e fala, cara, tipo, pelo amor de Deus, eu vou fazer isso agora, eu faço questão, como que você quer? Você quer ir lá? Você quer... E eu acho que isso, assim, é muito uma coisa característica minha, assim, quando eu conheço alguém, eu fico pensando muito, assim, das pessoas que eu conheço, quem eu deveria conectar essa pessoa. É algo muito automático e que dá um resultado, assim... muito relevante para minha carreira. E acho que esse ecossistema que você está inserido, crescendo... Eu falo muito disso, tipo, essa parada do interesse... inclusive, eu tenho um roteiro pronto já de um vídeo que eu vou gravar para falar disso. Tipo, você tem que saber chegar. Eu sempre fui um cara que não tinha... Como eu falei, eu comecei a empreender em 2020. Então, para eu poder começar a ser notado, 2022 para 2023, para começar a ter uma relevância pequena que fosse. Exato. E nessa época é aquele ciclo normal de quem, né, vem de baixo ainda, tá começando a crescer e você não tem apoio, você não tem, na verdade, dão risadinha, brincadeira, tal, aquele clichê de quem tá começando a querer fazer alguma coisa diferente. E hoje é ridículo o jeito que chegam mensagem de pessoas, tipo... Além de estar sendo 100% interesseiro, tipo, não tô te oferecendo nada em troca disso, além, tipo, não sabe nem chegar e fazer simplesmente esse primeiro contato de ter, pô, vamos tomar um café só, que seja. Exato. Vamos conversar? Beleza, aí conversou. Aí no outro dia, pô, vamos de novo? Pô, e o que você acha disso aqui? E se, tu posso te ajudar dessa forma? Tipo, eu acho que esse tem que saber chegar, inclusive o tema do vídeo é esse, tipo, você tem que saber chegar. Legal. O ser interesseiro não é, eu acho que não é ruim, desde que você ofereça alguma coisa em troca, tipo assim, que aí você tá uma entregando... uma geração de valor. Exatamente.
Exatamente. Que Até gera valor para os dois lados. a gente como exemplo, né? Tipo, quando a gente... Eu lembro que foi junho, quando a gente trocou os follows. Em dezembro eu te mandei mensagem falando, pô, Terron, que foi quando eu abri aqui, eu inaugurei o estúdio aqui em dezembro. Eu falei, pô, inaugurei um estúdio, você não quer vir fazer umas fotos? Tipo assim, tô te entregando uma sessão de fotos. É um momento onde a gente tomou um café, trocou uma ideia, foi tipo um dia super da hora. Se conhecemos, eu não queria nada em troca. Queria te conhecer, queria te dar as fotos. Finalizou. Daí pra frente, a gente foi desenrolando, trocando contato. Então, é o que eu tento sempre deixar claro pra essas pessoas. Inclusive, teve um esses dias que eu até me irritei. Tipo assim, que toda hora eu chegava pedindo coisa. Eu falei, pô, vamos tomar um café? O que você acha? Vamos tomar um café? Aí, tipo, é isso, sabe? É. Então, o interesse eu não acho que é uma parada ruim, desde que você ofereça alguma coisa em troca pra essa pessoa. Exatamente. Você ser interessado é bom. Acho que quando você só tem interesse, ou você só tem segundas intenções, que deixa de ser bom. Não, e é notável. Tem um... É difícil eu falar isso sem falar quem é, mas eu vou tentar aqui, tá? Tem um caso de uma pessoa que lá atrás, no começo, a gente tinha contato e ele já era um médio influenciador, assim. Então, tipo, sei lá, 2 milhões no YouTube, já tinha um Instagram com volume e tal, num hypezinho daquele momento. E aí, quando eu tava começando, a Bia mandou uma mensagem, porque era conhecido nosso, e Bia, minha esposa, né? E falou, pô, ajuda a gente, deixa eu fazer umas fotos suas. Isso lá atrás, bem, tipo, eu tô falando de 2016, 2017. E, tipo, além de quase um desprezo, assim, tá ligado? E aí, essa semana aqui, mesma coisa. Chegou, puta, meu, eu tava vendo, eu queria muito que vocês fizessem isso, tá? Dá pra fazer desse jeito? E esse seu cliente, não sei o que lá. Tipo, tava há 5 anos sem conversar e já chega pedindo uma par de coisa, sabe? Tipo, porque naquela época a gente pediu, não fez. Então, eu acho que nesse ramo, hoje eu tenho... Nesse ramo, assim, não do meu do audiovisual, mas empreender num geral, eu percebi que... Quanto mais relevância você tem, mais esse tipo de pessoa chega. Só que ao mesmo tempo também tem muita gente boa que sabe, que consegue entender isso. Exato. E aí eu acho que talvez nessa troca, e hoje você vê, né? Você falou que é o seu perfil desde do LinkedIn, isso lá atrás. E eu observei esse perfil em você vendo só essa... Chegava numa pessoa e eu via que você tava seguindo. Então, tipo, eu comecei a trazer isso sem você ter falado pra mim. Eu comecei a fazer uma parada bem parecida. Então, tipo assim, hoje eu tento me conectar mais com pessoas, que é uma parada que foi um erro que eu tive a vida inteira. Eu nunca... prezei pelo network até começar a empreender. Tanto que eu comecei do zero. Sim. E aí foi uma construção, tipo, do zero, que é muito mais difícil. Isso é muito doido. Eu recebi esse de uma notificação do LinkedIn que eu fiz 13 anos de LinkedIn. Loucura. E eu comecei a usar o LinkedIn na época que quase ninguém usava o LinkedIn no Brasil. Eu não sei quantos anos o LinkedIn tem, mas não é muito mais antigo do que isso. E eu lembro que eu trabalhava na Intervalor nessa época, e aí eu criei o meu perfil no LinkedIn, eu falei, cara, que rede social surreal. E aí eu lembro que eu coloquei, usava o Outlook, eu tinha assinatura do e-mail, eu coloquei meu LinkedIn na assinatura do e-mail. Porque eu falei assim, cara, é uma forma de eu me conectar com as pessoas. Aí eu lembro que deu um problemão na Intervalor, veio um diretor pra mim e falou, cara, por que você tá procurando emprego? Aí eu falei assim, eu tô procurando emprego? Eu falei, não tô procurando emprego. Ele falou, cara, você colocou teu currículo na assinatura do teu e-mail, você tá mandando isso aí que você quer achar emprego. E eu falei, não, eu quero me conectar com as pessoas. E ficou ali, ficou tipo, todo mundo meio assim, achando que eu queria sair da empresa, porque eu queria fazer conexão. E aí eu falei, mas eu tenho que fazer conexão enquanto eu tô aqui, porque um dia, se eu sair da empresa, a única coisa que eu vou ter, que eu vou levar daqui são os meus contatos. Então, assim, eu não posso esperar eu sair, porque eu não posso sair fazendo contato só quando eu quiser alguma coisa. E isso, assim, é muito genuíno. Eu saí da Intervalor, eu lembro que, assim, quando eu pedi pra sair, assim, o Bento, que era o dono, ele super me apoiou, ele foi meu cliente. Que legal. E até hoje a gente é super amigo. Faço mentoria com ele, já dei mentoria para a startup que ele tem hoje. Então, assim, essas conexões são conexões. Até hoje eu tenho conexões assim do começo da minha carreira que eu ainda mantenho contato. Tem empresas que eu trabalhei antes da Intervalor, que até hoje os caras me mandam mensagem, me pedem ajuda, me conecta com alguma coisa, lembra de mim e coloca. Ontem mesmo eu fui num evento, encontrei um dos meus diretores da Intervalor. Eu tava saindo, como que você tá? Pô, Terron, vamos almoçar, cara, eu preciso falar com você, eu tô vendo tudo que você tá fazendo. Então, assim, as conexões, elas são muito importantes. E a maior parte das pessoas não valorizam isso, né? Elas se colocam dentro de uma zona de conforto, de uma bolha ali que você conhece 50 pessoas e fala, não, esse aqui é a minha panela, é meu grupo. E aí você simplesmente não valoriza todas as outras pessoas e até acostuma com aquilo que você já tem, né? Exatamente. Hoje eu não tenho dimensão, por exemplo, do tamanho do meu network. Mas muita gente. Minha agenda do celular, eu não consigo, mas às vezes eu vou procurar um nome assim, um nome mais comum. Tipo
O Lucas. Lucas. Eu tenho, sei lá, uns 80 Lucas, tipo, Matheus. E é muito difícil, porque assim, aconteceu essa semana. Tinha uma pessoa chamada Luiz, e eu ia para esse evento, que é um evento do mercado financeiro, e eu precisava de mais um ingresso. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro Luiz. Aí eu falei, fala Luiz, tudo bem, cara? Vai ter a Febraban, você não consegue arrumar um ingresso pra Nem era o Luiz. Não, eu mandei para um outro Luiz, que também é do mercado financeiro. E ele te arrumou o ingresso. E ele me arrumou, e aí eu fui agradecer, e eu falei, cara... Aí eu olhei pra foto. Eu falei, puta, cara, eu pedi pro Luiz errado. Porque, tipo assim, 2 Luiz trabalham no mercado financeiro. E o cara arrumou. E ele... É pior ainda. Exatamente. Que loucura. Não, e o Luiz, esse Luiz que arrumou, foi um cara que, assim, eu conhecia bem menos do que o outro Luiz, do tipo... Ele deve ter, imagino... Ué. Não, e foi pior ainda. Porque aí teve um jantar, eu ainda convidei o Luiz errado pro jantar. E ele foi. Não, e o Luiz certo foi. Eu conversei com o Luiz certo como se eu tivesse convidado ele. Falei, pô, cara, que bom que deu certo de você vir, que legal. Aí só depois que eu fui entender que... E ligar que era outro Luiz. Que loucura, mano. Não, e essa parada do network é um negócio que eu... Pra quem... Até pra... Pô, ó, você vê que, tipo... Isso foi uma das paradas. Eu aprendi muita coisa com você. Tipo, sei lá, tem pouco tempo que a gente tem essa amizade um pouco mais perto, assim, mas até por observar. E eu percebi uma mudança, mas a gente já fala disso. Deixa eu só concluir o raciocínio, porque senão o TDAH me leva lá pra Campinas. Eu tento passar isso até pros... Hoje a gente tá com 8 funcionários aqui na agência, já estamos pegando um volumezinho, né, legal. E eu tento passar isso pra eles, tipo, não necessariamente eu vou ser egoísta achando que eu quero que eles estejam aqui comigo, sabe assim? Tipo, não, mano, obrigando eles a saber conversar com os meus clientes, porque chegar num momento que talvez eles vão precisar deles pra alguma coisa, tipo assim, vão entendendo como funciona o mercado, principalmente que a maioria é essa geração Z, né? Então, tipo, é uma molecada que tá vindo sem instrução praticamente nenhuma. Sim. Então, tipo, pô, eu tento passar essa mensagem mesmo meu, vocês são livres pra fazer as paradas e eu queria muito que a maioria daqui, como já teve um caso, sei lá, de todos os funcionários que eu tive até hoje, teve um que ficou um tempo, saiu e abriu a própria agência, tá ligado? Isso é muito legal. Então, tipo, isso pra mim é zero ego. Pelo contrário, eu quero muito que todo mundo seja bem sucedido e que fique o tempo que tiver que ficar, aprenda o que tiver que aprender, evolua o que tiver que evoluir. E daí pra frente desenrola e vai se desenvolvendo, né? Eu sempre gostei de desenvolver talentos. Então, assim, isso é muito legal. Assim, 10 anos empreendendo. Então, se eu pego a galera que trabalhava comigo lá na fábrica de software, cara, essa galera tá muito bem hoje. Aí eu olho e falo assim, pô, cara, que maneiro. Então, esses dias eu... E você pegou o cara cru, né? Esses dias tinha um menino, Matheus. Eu contratei ele tinha... Eu conheci ele num hackathon, que ele ficou me enchendo o saco, que ele queria participar, e ele tinha 14 anos. E aí, assim, eu falei, cara, preciso de uma autorização da tua mãe pra você participar, porque... Eu falei, Cara, com 14 anos dá pra participar? Tipo assim, tem conhecimento pra fazer? Ele foi um caso fora da curva. Ele já programava com 14 anos. Que loucura, mano. Aí ele participou. Aí quando ele participou, ele falou, cara, eu quero trabalhar na Xiaomi, me dá uma vaga, me dá uma oportunidade. E aí a gente deu uma chance pra ele. Ele veio como menor aprendiz, né? A mãe dele também assinou, tal. E aí, assim, ele ficou com a gente e tal, e aí é muito louco. Ele saiu, depois ele foi pro Itaú, por conta de tipo, Xiaomi, etc. O Itaú era um cliente, ele conectou num hackathon, foi pro Itaú. Depois do Itaú, outro dia eu falei isso, o pessoal zoou, né? Ele foi pro Serasa, mas ele não sujou o nome dele. Ele foi trabalhar no time de tecnologia do Serasa. E aí, isso em 2018, ele tinha feito um workshop, uma live, ensinando a galera a usar uma ferramenta de prototipação. E aí, esses dias eu fui fazer um evento, e aí eu lembrei desse vídeo, falei, pô, cara, o vídeo do Matheus. E eu precisava de alguém para dar uma palestra. Chamei ele. Falei, cara, lembra aquele vídeo que você fez? Pô, lembra, você não faria uma palestra daquele conteúdo? E aí ele topou. E eu fui conversar. E eu, conversando com ele, falei, cara, e aí, como que você tá? Aí, pô, cara, tô trabalhando pra uma empresa gringa, tô não sei o quê. Então, assim, e hoje ele tem, sei lá, 22 anos, assim. E ele já tá com... Ele falou, eu com 22 anos, eu tenho 8 anos de carreira. E, tipo assim, tô trabalhando pra uma empresa internacional, passei por, cara, um Banco Itaú, uma área de tecnologia. Imagina o futuro desse moleque. E é uma das pessoas que passou, assim, que eu tive a oportunidade de, tipo, conhecer do zero e ver crescer, assim. E desenvolver. E até hoje, assim, tem uma relação muito boa. Mas, assim, todas as pessoas, assim, quase todas as pessoas que passaram pela gente, hoje estão muito bem, assim, estão com carreira super consolidada. Então, são pessoas que a gente apostou de alguma forma. Então, quando você empreende, você aposta muito também em novos talentos e muitos desses novos talentos, assim, cara, tem crescimento muito grande. Então, isso é muito legal. Eu vi um post no LinkedIn falando que, tipo, como que prepare as pessoas da tua empresa para que elas possam sair para qualquer empresa do mercado.
trate-as bem para que elas queiram ficar na tua empresa. Tipo, algo assim. E é um desafio, né? Porque eu acho que é isso. E eu sempre, assim, sempre que alguém chegou e falou, pô, tô saindo, etc. E eu sempre falo, pra onde você tá indo? E as pessoas têm até medo de falar. Uhum. Acho que você vai prejudicar. Falo, não, porque... Deixa eu entender, eu quero te ajudar, como que eu posso? Então, isso é super legal. Assim, é o meu jeito, assim, esses dias. Aconteceu na própria Lowe's. Um videomaker falou, cara, tô saindo, tal. Eu falei, cara, você quer trabalhar em que tipo de empresa? Que você quer fazer eventos? Me fala, vou te conectar. Passei uns 3 contatos, falei, conversa com esse cara faz só eventos. E tá tudo bem, assim, acho que as pessoas, elas vêm, entregam parte do tempo delas, passam um período, mas são ciclos, naturalmente. Assim como o meu ciclo na Rocket City acabou e eu um dia saí e não voltei, as pessoas têm esse direito, né? Né? Total. E, bom, eu nem vou entrar tanto nesse mérito acho que nem vale a gente falar tanto disso, que eu quero ainda abordar umas outras linhas aqui. Sim. Eu percebi que depois até ali você não tinha tanta publicação de feed, acho que essa parte sua de criação de conteúdo já era um pouco diferente. Depois que a gente se conheceu, você fez as fotos, teve uma sequência de post ali de fotos, aí depois, do nada, você virou um perfil, tipo assim, engajadaço, tipo, cheio de publicação. Eu queria entender essa viradinha de chave, tipo assim, pô, agora eu vou começar a Da onde veio, tipo... Teve algum objetivo ou simplesmente não tá na hora de eu começar a mostrar mais aqui? Na verdade, eu acho que vem até um pouco de uma cobrança que... Autocobrança. Não só auto, mas as próprias pessoas me cobram, né, de participar. Acho que quando foi ali 2021, eu entrei para Los Grandes, né? Eu entrei não, né? Investi, comprei parte do time. E aí, assim, isso me deu uma exposição maior, eu cresci em número de seguidores, etc. E a Luz tem um puta engajamento gigante, né? Exato. E aí, assim, eu sempre do tipo, assim, eu tenho no offline, vamos dizer assim, eu tenho uma entrega de conteúdo muito consistente. Então, é justamente por isso. Diversos eventos, estou o tempo todo ali entregando conteúdo. E no online, eu nunca consegui desenvolver isso. Durante a pandemia, nos eventos da Xiaomi, eu fazia muita live, etc. Mas eu nunca, por exemplo, corta isso, joga no Instagram, etc. Até o meio do ano passado, eu tinha zero condição de fazer isso. Eu estava ali, papel CEO da Rocket City, muita atividade, corrida, etc. Então, quando foi ali ano passado, foi um ano que eu comecei a fazer muito essa reflexão. Do tipo assim, cara, eu preciso começar. Então, se você olhar ali na linha do tempo, acho que em julho do ano passado, eu fui para San Diego produzir alguns conteúdos com um parceiro meu. E aí eu gravei ali algumas coisas. Tem uns conteúdos super legais que eu nunca postou. Aí foi passando, julho, negócio. Então, assim, o ano passado foi um ano muito de vou, não vou. E eu comecei a me envolver muito com players que estão muito fortes no mercado digital, né? Hoje eu tenho um programa de mentoria que eu conduzo de ajudar a galera que está muito forte no marketing digital a se aproximar das boas práticas de startup. E aí eu falei, pô, eu não posso chegar com um cara que tem, sei lá, 2, 3 milhões de seguidores no digital para ensinar alguma coisa para ele vai entrar no meu Instagram, não vai ver nada que eventualmente gera valor para ele. Então eu comecei a ter uma preocupação. Eu estou numa fazenda que eu estou testando, então assim, eu não achei ainda o formato certo. O formato, não só o certo, mas o que eu também me sinta mais confortável, assim, porque no geral... Eu te entendo totalmente. E aí eu sou inconstante, então assim, eu vou, posto, aí dá sei lá... Tipo, acho que até pela rotina, né? Tipo, pela loucura, tanto de coisa. Cara, sim e não, assim, porque dá pra fazer. Tipo assim, todo mundo tem rotina apertada e os grandes produtores de conteúdo, eles conseguem usar a própria rotina. Eu posso usar a minha própria rotina. Então, assim, eu tô o tempo todo em lugares que são relevantes, que eu poderia parar ali 2 minutos, gravar um conteúdo. E eu faço isso muito mal. Assim, às vezes tem lugar assim que eu posto um story assim, e aí eu falo, cara, pô... Poderia ter feito. Poderia fazer um puta conteúdo aqui e não fiz. Perdi uma oportunidade. Eu vou para um país diferente, assim, né? Cara, poderia gravar um vídeo aqui. Por exemplo, agora, eu acabei de voltar de Israel e entreguei lá vários conteúdos, mas assim, eu não fiz um vídeo que eu apareço. E eu não tirei uma foto minha em lugar nenhum lá, assim. Então, eu acho que é algo que eu ainda tô... maturando. Amadurecendo, assim. Acho que vai chegar um momento... Eu também... A maior parte das minhas relações, elas são relações do que a gente chama de B2B, né? Que é muito mais uma relação de negócio. Então, hoje eu não tenho nada ainda que eu gere uma venda direto para a pessoa final. Então, por exemplo, assim, eu me posiciono muito mais no LinkedIn. Então, se olhar meu LinkedIn hoje, tem bastante. Eu produzo muito material em texto, tenho uma constância maior. Eu faço 3, 4 posts no LinkedIn por semana.
porque eu me relaciono mais com empresas. Mas eu quero muito, é um desejo meu de me posicionar melhor numa rede social, como o Instagram, por exemplo. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa com o YouTube, ainda não consegui chegar nesse ponto. E eu acho que é mais uma questão de não priorizar tanto quanto deveria e às vezes um pouco de, sei lá, preguiça mesmo, de puta, não tô com vontade de gravar, não tô com vontade de fazer. Eu ia falar isso, e também acho que é mais por questão de momento, né? Eu comecei e tem também a mesma coisa, tem 1 mês e 1 semana, vamos colocar, tem 40 dias mais ou menos que eu comecei a criação de conteúdo, e aí eu meio que pego, gravo 3, 4 vídeos num dia, que eu já tenho ali de munição para pelo menos um pouco mais de tempo para frente, para poder planejar tal, até porque a minha rotina também é bem apertada e é difícil de eu conseguir parar e gravar. E aí eu tô nesse mesmo momento de começar a identificar qual vai ser o formato que eu vou curtir mais, tô testando algumas paradas diferentes, então o começo é muito difícil. Mas eu tava gravando um vídeo que, sem exagero, o roteiro tava pronto há 2 anos. Você tem noção do que é isso? 2 anos. Eu virei outro Lucas, só que o roteiro ainda fazia sentido. Então eu gravei o vídeo, mas 2 anos pra poder desenvolver uma parada. E eu sempre sabia que quando eu começasse essa criação de conteúdo, eu ia vir aqui pro YouTube, porque, é uma parada que eu consumo. Eu acho o YouTube a rede social assim, mais poderosa para entrega de conteúdo, muito mais do que o Instagram, o TikTok. TikTok eu não gosto, eu sou hater do TikTok. Eu também. Mas assim, eu acho que é um pouco disso, assim. Eu tenho muita coisa assim que eu penso em, putz, isso aqui ia ser muito legal. Só que aí quando você começa a fazer, aí vem a questão da cobrança, por exemplo. Assim, hoje eu sou cobrado. Então assim, se eu sumo muito, assim... Aparece alguém falando. Alguém fala assim, pô, cara... Nunca mais você compartilhou um conteúdo. Aí esses dias... E tem 2 tipos de cobrança. Esses dias teve uma pessoa... Eu comecei... Pós-pandemia, eu comecei a pedalar muito e eu comecei a postar muito conteúdo também, fazendo exercício, etc. Aí esses dias, que é um tipo de cobrança diferente. Uma pessoa mandou mensagem com um print do Strava, assim, e falando, cara, eu estava muito resistente a conseguir ter uma rotina e todas as vezes que eu pensava na rotina de fazer exercício, eu lembrava de você postando e hoje eu fiz o meu primeiro post e eu queria te agradecer porque você lá atrás me inspirou. Sem nem imaginar. Aí você se sente cobrado. Você fala assim, pô, tipo, preciso fazer eu não tô postando, eu tô deixando de também, de alguma forma, incentivar. Então eu fico nessa aí. Não achei ainda a constância. O pessoal, na época da Rocket, o pessoal me zoava muito porque teve uma vez que eu comecei a produzir conteúdo e aí eu acho que o primeiro conteúdo que eu fiz foi sobre procrastinação. Aí depois eu nunca mais postei mais nada. Tipo... Você tá chancelando o conteúdo, pô, não tem nem... Virou uma piada, tipo assim. Mas hoje eu acho que eu tô menos inconstante do que eu era. Mas não achei o modelo ainda que você fala, cara, esse é o campeão aqui, vou nessa. O que eu percebi, mano, que pra mim tem pegado muito, porque, por exemplo, além desses agravantes da procrastinação e do perfeccionismo, que é uma parada que me pega muito, eu sou do audiovisual, então, tipo assim, eu quero gravar um vídeo, eu quero estar com o áudio perfeito, eu quero estar com a imagem perfeita, a melhor iluminação, eu quero ter o momento certo pra poder fazer aquilo, e se eu fico esperando chegar esse momento... É sempre complicado, porque aí, eu vou pegar pra gravar, aí eu quero montar o cenário, eu monto o set de luz, aí eu quero pra ter sido rápido, pra poder, de repente, o insight que eu tive se torna um negócio demorado, aí a pós-produção disso também eu quero fazer um negócio muito caprichado. Então, o próximo passo que eu tô lutando contra agora é esse, tipo assim... tipo assim, eu quero conseguir chegar no ponto, eu tenho um puta celular, por que eu não pego ele aqui e eu vou fazer uma parada com um celular simples já pra poder subir e ter uma constância um pouco maior? Exato. Então, acho que talvez estamos em momentos parecidos também, de conseguir encontrar a forma de fazer isso de maneira mais fácil, simples e ao mesmo tempo conseguindo a qualidade que a gente merece, né? Com certeza. De subir isso. Bom, estamos caminhando no final, só queria abordar um último negócio com você, que foi talvez um dos que eu mais me identifiquei de tudo que a gente já conversou até hoje, e que eu acho que é muito válido a gente falar aqui, que é a parte de saúde mental e saúde corporal, tipo assim, o cuidado disso dentro desse empreendedorismo, né? Porque a gente bateu um papo sobre isso um pouco, e, você chegou a falar pra mim um pouco sobre você ter começado, ter engordado pra caramba e ter deixado você de lado. E você vê que hoje, você tá fortão e tá, né, cuidando um pouco da saúde, até essa parada, né, puxando o gancho da pedalada. Da onde veio essa virada de chave? Foi do burnout? Legal. Cara, na verdade, acho que a pandemia foi... Agravante, pré-pandemia, né? Pré-pandemia, eu sempre fui um cara muito... Vou pra todo lugar, mas... eu não tinha hábito, por exemplo, não era um hábito constante, mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. Então, assim, jogava uma bola aqui, fazia um negocinho ali. Futebol menos, mas assim, ia numa academia, fazia uma musculação, aí não ia fazer uma caminhada, aí andava, pedalava, etc. E na pandemia, acho que literalmente eu fiquei sem fazer nada. E aí eu
engordei, acho que engordei 45 quilos na pandemia, então eu cheguei a... 45 quilos, uma criança de 15 anos a mais. Exatamente. Fiquei... Eu não vou falar assim que eu fiquei mal a ponto de, sei lá, ser hospitalizado, etc. Mas eu comecei a me sentir mal. Assim, comecei a sentir que começou a afetar a minha produtividade e começou a me deixar ansioso. Eu comecei... E aí, acho que a virada de chave, que aí tem a ver com a questão de um pouco de audiovisual, foi quando a gente fez a fusão da Xiaomi com a Rocket City. E aí a gente fechou uma exclusiva com a Exame para sair a notícia. E aí foi um fotógrafo da Exame lá para fazer as fotos. Acho que eu já sei onde vai chegar isso. E quando ele tirou as fotos assim, eu tirei, e aí ele mostrava, cara, isso aqui, não, ainda não. Não. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, deixa quieto, o problema não é a foto. Eu falei, eu não tô gostando da foto, assim, e até hoje, assim, eu mostro essa notícia em palestra, eu tenho um slide que eu coloco. Acho que é uma das piores fotos que eu tenho, e aí, na minha cabeça, eu falei, pô, eu tô contando uma notícia super importante, talvez da minha carreira, um marco da minha carreira, e quando eu olho para a imagem, não é a imagem que eu gostaria de mostrar de mim. A notícia é boa, mas a imagem não, assim. E aí, no dia seguinte dessa sessão de foto, eu comecei a fazer caminhada. Daí eu comecei caminhada, e depois fui para bike, que ajudou muito, aí fiz um pouco de Muay Thai, fiz um pouco de natação, aí depois musculação, e aí hoje eu não tenho ainda, vamos dizer, uma rotina que é 100%, eu acho que eu tenho que melhorar bastante, assim, mas virou parte da minha rotina. Então, assim, pelo menos 3, 4 vezes na semana eu treino alguma coisa. Independente de onde eu tô... Então, você dá um jeito. Se não for nada, vai ser uma caminhada, mas assim, eu sempre tento manter. Isso me ajudou muito, eu emagreci, assim, voltei pro meu peso pré-pandemia, depois eu fiquei mais magro do meu peso pré-pandemia. Isso mudou bastante minha autoestima, me deu até mais segurança, por exemplo, para produzir um conteúdo, para participar um pouco mais das coisas. Assim, eu coloquei isso como uma coisa importante. E aí, quando você perde peso, começa a mudar também os outros hábitos. Então, assim, eu comecei a olhar um pouco... Aí você muda, né? Cara, o que eu posso mudar no sentido de roupa? O que eu posso mudar no, sei lá, barba, cabelo, etc. Eu acho uma autoestima mesmo que vem forte, né? Exatamente. Ajudou muito, assim, no processo e acabou ajudando nas outras áreas. Isso que eu ia falar, isso vai refletir até nos negócios. Tipo... exatamente. Hoje, várias pessoas, às vezes eu vou num evento, assim, sei lá, uma pessoa que não me vê há muito tempo, a pessoa, cara, não te reconheci, nossa, você tá muito bem, etc. Então, hoje, com 32 anos, assim, eu olho algumas fotos minhas versus fotos, sei lá, com 25, com 26, eu falo, cara, eu tô na minha melhor fase. Tô melhor com 32 do que eu tava com 25. Então, isso foi muito importante, assim, mas foi muito a virada de chave foi o pós-pandemia, do tipo assim, eu não percebi, na verdade, que eu não tava, que eu tinha, sei lá, que eu não tava tão bem, que eu tinha engordado tanto. Eu fui perceber no momento que eu parei para olhar, assim, tanto que essas fotos da fusão, eu tenho um álbum, eu nunca postei nenhuma foto dessas, tipo, a única que tem é a que saiu que era obrigatório mesmo. Mas assim, eu lembro que ele fez um álbum completo, fez umas 300 fotos. Eu não uso nunca usei nenhuma porque eu falo, não se via ali. Não gosto. Que loucura, mano. Me marcou bastante. Da hora. Mano, vamos pras perguntas, né? Porque também vocês vão pra longe hoje ainda. Vou abrir aqui a caixinha que eu abri antes. Acho que você mandou gente pra cá, teve um volume bom, hein? Boa. Vamos lá. Como você se vê com 50 anos? Que loucura. Tá com 32 ainda, pô. Pô, provavelmente, cara, eu espero estar melhor do que eu tô, assim. Não muito diferente, assim. Eu gosto muito do que eu faço hoje, então eu acho que com 50 anos eu quero ter, enfim, a mesma energia, estar envolvido com projetos que eu gosto, estar compartilhando mais conhecimento, ter bons hábitos. Eu acho que, no geral, não muito diferente do que eu tô hoje. Assim. Do que você tá hoje. Eu acho que eu... Quem mandou isso foi um time de esporte eletrônico aí, o Golden Hearts. Boa. Acho que o pessoal tá acompanhando. O Neno mandou, ser um under 30 mudou sua carreira? Acho que pega nessa parada da chancela. É que, vamos dizer assim, a chancela de ter vendido a empresa foi o que me deu a chancela. Uma coisa, ao contrário, né? Foi pós, né? Então, assim, acho que o Under 30, ele meio que certifica uma série de ações. Então, é aquele tipo de coisa, assim, se eu tivesse um Under 30 5 anos atrás,
talvez ajudaria muito, porque Essa venda teria sido diferente. teria sido mais fácil. Quando chegou, eu já tinha feito tantas coisas assim que talvez eu não precisava, tanto que é algo que assim, eu nunca deixei isso, sei lá, elevar meu ego, do tipo, beleza, coloco no Insta, coloco no LinkedIn, Pô, acho é maneiro, é um importante, tá maluco. reconhecimento, mas assim, não mudou nada assim drasticamente na minha carreira. Acho que me deu uma chancela, mas assim, É um check a mais. eu já tinha algumas chancelas que foi até o que porque eu saí no Undertale. E isso foi, tipo assim, o sair no Under 30 já tinha, quando, né, nesse momento você já tava com uma empresa grande e tal, você tinha essa pretensão, assim, tipo, era um objetivo? Quando saiu, não, eu tinha antes. Então, assim, quando eu tinha, por exemplo, eu saí com 29 anos. Quando eu tinha 22, 23, era meu sonho. Falei, cara, puta, imagine. Porque naquele momento eu precisava de alguma coisa para me diferenciar. E aí o Under 30 poderia ser essa alguma coisa. Aí chegou um momento que eu falei, beleza, já tô com 20, com 28 em diante eu já não. Não, Já 28 tá, não, 27, 28 eu já não a tava. ampulheta tá acabando, né? E também já não esperava muito, assim, tanto que eu nem fui muito atrás e tal. Uhum. Aí quando saiu, assim, eu fiquei muito surpreso. Falei assim, pô, eu já não esperava que ia sair, né? Já não tava contando tanto. Então, assim, foi algo muito legal, muito relevante, tenho bastante gratidão, mas falar que mudou minha carreira, não. Não. Não me gerou. É que também falar isso, tipo assim, pô, é uma puta construção gigante. Falar que Exato. foi isso que virou Exatamente. Tipo, é até uma presunção. exato. Ó, teve um outro aqui. Terron, me fala um conselho pra geração Z. Cara, eu acho que hoje, assim. A geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem ajuda. Eu acho que o conselho é esse, assim. Na minha época, assim, por exemplo, quando eu era novo, não tinha esse mundo de conteúdos que tem, e quando você tem muito conteúdo, é bom que você consegue absorver muito conhecimento, mas é ruim porque você consegue se perder facilmente. Mas Muita distração. eu acho que é isso, assim, estudar tudo que está sendo lançado. Então, assim, agora a gente está falando a era da inteligência artificial, cara, absorve isso, porque é o que vai mudar o mundo. Então, assim, eu acho que quem está começando na carreira, hoje é muito mais fácil começar na carreira usando a internet para ganhar dinheiro, usando a internet para aprender, usando a internet para se desenvolver, do que era 10 anos atrás. Então, acho que é por aí, assim. Se acostuma a aprender o tempo todo. Acho que, e ter bons contatos, né? Acho que esse O network que a gente falou aqui. Mas pelo amor de Deus, hein, mano. Vai lá sem ser interesseiro. É isso. Me ajuda. Eu vou falar uma última aqui, aí como você abriu no seu, se você quiser pegar uma do seu também pra responder, boa. acho que pode valer. Eu vou perguntar a última e você responde aqui enquanto você pega. Show. Como foi equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, que é bastante puxada? Cara, eu acho que eu nunca separei muito, assim, né? Então, assim, eu sempre... Nunca não, né? Acho que depois que eu comecei a empreender, assim, eu sempre priorizei fazer coisas que eu gosto. Então, eu considero que quando eu tô aqui gravando podcast, sei lá, na sexta-feira, 7 horas da noite, eu tô fazendo algo que eu gosto. Então, tá ali. Nem é um desafio esse equilíbrio. Eu não acho que é uma coisa assim, pô, que saco, eu tenho que trabalhar. Eu gosto do que eu faço, então isso me possibilita ter uma integração muito grande entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Óbvio, tem situações, momentos que você precisa balancear para um lado ou para o outro, mas assim, eu nunca separei tanto, assim, do tipo assim, não considero que são duas coisas completamente separadas. Distintas. Exatamente. Pode crer. Vamos ver aqui o que veio. Eu vou fazer. Conselho que você daria a um jovem com origem similar à sua e que se inspira em sua trajetória. É bem parecido. Eu acho que. É porque é mais difícil de enxergar, porque muitas vezes não tem essa instrução, eu acho, né, do que fazer. Eu acho que, assim, a primeira coisa. Cara, você tem que sonhar grande, assim. Acho que eu sempre fui muito sonhador. Muito antes de eu viver tudo que eu fui vivendo, eu já me imaginava fazendo isso. Por exemplo, eu já me imaginava numa carreira internacional, visitando. Óbvio, por exemplo, eu acabei de ir para Israel com a embaixada representando o Brasil. Eu nunca imaginei isso, mas eu sabia que eu ia ter experiências assim. Eu já me imaginava tendo uma empresa, eu já me imaginava palestrando. Cara, pô, um dia eu vou estar num palco assim, vai ter um monte de gente e eu vou compartilhar e eu vou ser muito foda para compartilhar conhecimento. Tudo isso começa na imaginação. Então, eu acho que quando a gente vem de uma origem simples, acho que a gente tem que
setar expectativas. A gente tem que, tipo assim, se possível, escrever onde você quer chegar, qual que é o teu objetivo, né? E quando você começa a colocar os teus objetivos, você tem acho que um caminho para se desenvolver e ir alcançando. Buscar muito aprendizado, andar com gente muito melhor do que você. Então, eu sempre tentei estar ali e, tipo, essa coisa de trocar de sala, às vezes é um pouco difícil, né? Porque às vezes a gente está numa sala que a gente é amigo de todo mundo e a gente fala assim, pô, mas eu vou deixar de estar nesse ambiente com os meus amigos para estar num ambiente que às vezes não é o ambiente que eu estou confortável. Eu sempre fiz isso, então assim, eu entendia... Sair dessa zona de conforto eu mesmo. entendia quando o ambiente que eu estava não era o ambiente para eu continuar. E você não precisa abrir mão das amizades, mas assim, todo mundo tem uma coisa em comum. 24 horas no dia. Então, assim, quando você escolhe estar num ambiente que é muito confortável, não dá para você estar num ambiente desconfortável da mesma forma. Então, assim, diversos momentos eu entendi que o ambiente que eu estava não ia me levar para onde eu queria e aí eu tinha que trocar de ambiente. E eu acho que isso... E tá tudo bem fazer isso, né? tá tudo certo. E quem é realmente amigo vai entender, assim. Eu tenho muitos amigos dos ambientes anteriores que eu passei que são grandes amigos até hoje. São pessoas que, tipo, entendem o porquê eu deixei. E acho que isso, quando você empreende, você abre mão de muita coisa, né? Então, às vezes tem semanas assim que, pô, tem amigos fazendo coisas e falo, cara, não tenho condição nenhuma de participar. Tipo, é questão de foco, é questão de objetivo. E eu acho que isso é super importante. E até eu passei por isso um pouco, tipo assim, eu também tive que trocar de sala algumas vezes e o amigo que não entende isso, talvez você tenha que ver direito se ele é seu amigo de fato, tá ligado? Talvez. Ou se a limitação dele ali não vai permitir que ele enxergue que isso é bom pra você. Exato. E tem essa coisa assim de você entender que é uma constância, você não vai parar de trocar de sala. Tipo assim, você vai absorvendo esse conhecimento, você vai absorvendo essas experiências, e se você quiser continuar crescendo, você vai ter que ir para um próximo desafio. Eu acho que quando você aceita isso e entende que isso faz parte da jornada, você vai crescer. E é isso. Acho que vai ter gente que vai te acompanhar, vai ter gente que não, e vai ter situações que eu acho que isso entra um pouco para a questão de bem-estar, etc., que às vezes você vai ter que fazer sozinho. Então, assim, tem gente que assim, tipo, pô, eu só vou treinar se eu tiver um amigo para treinar comigo, só vou fazer se tiver alguém para fazer comigo, e às vezes... Você vai acabar nem fazendo. Você vai acabar não fazendo. Então, eu acho que é isso, assim, teve muitas situações assim que teve coisas que eu falei, cara, eu vou sozinho. A carreira, a parte internacional, por exemplo, assim, foi uma coisa que, quando eu comecei assim, eu falei, cara, eu entendi que isso era importante, entendi que, por exemplo, eu tinha que me desenvolver, eu tinha que ter o inglês. É sair da zona de conforto total. Total. É super legal. Não, assim, é super legal quando você vai tirar férias num outro país. Quando você vai num outro país tentando gerar receita, tentando vender alguma coisa, tentando... Tipo, é super difícil. Quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, com a Xiaomi na época, tentar gerar uma venda da Xiaomi lá, puta, eu era o latino que não falava inglês bem, tentando vender alguma coisa, e o cara olhava e falou assim, cara, tipo, o que você tem para ensinar para mim, cara? Sai daí. Então, assim... É duro, né, mano? É super difícil. Mas, assim, era o tipo de experiência que eu tinha que viver. E eu vivi isso e... Acreditando, né? Exatamente. Que conselho. É isso. Irmão, obrigado Valeu pelo convite. por ter aceitado vir aqui trocar essa ideia. Acho que deu pra eu aprender muito mais. E eu sei que a gente ainda vai... Ainda vou aprender muito, com certeza. Não, tinha coisa aqui que eu ainda queria ter falado, que eu acho que se for a gente vai ficar 4 horas aqui falando. Mas a gente faz um parte 2 aí com certeza. Tá bom? Obrigado, um abração irmão. aí, valeu e vambora. E pra você que ficou até aqui, não deixa de deixar sua curtida aqui se você curtiu esse episódio. Continua acompanhando a gente, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E vamos pra cima, logo tem mais episódio junto pra vocês aí. Tamo junto. Valeu! Valeu!